Sabe aquela sensação de saber que você não fez nada errado, mas não conseguir provar? É exatamente isso que acontece quando a encomenda some e o morador está na sua porta. O entregador tem o comprovante de entrega da transportadora, tem o nome do porteiro que assinou e você tem o quê? Aquela cara de não sei o que aconteceu. E um caderno com letra que nem sequer o porteiro entende. Incompleto. Né? Muita gente nessa hora fala assim, mas eu tenho um caderno de protocolo. Tá, calma. Segura essa certeza aí sobre o caderno de protocolo, que eu vou precisar dela daqui a pouquinho. Eu sou o Michel, sou o criador do Zapcondo, e esse aqui é o Café com o Michel. É uma série de episódios onde eu ensino como ter 100% de controle de encomendas e visitas sem investir em equipamentos. A ideia aqui é ir destrinchando os maiores problemas da portaria, avaliar por que as soluções mais conhecidas são caras e não resolvem 100% do problema, e explicar maneiras eficientes de resolver sem instalar equipamentos. As inscrições estão abertas para você participar do meu workshop. O workshop Portaria Sem Caos. Se você ainda não se inscreveu, o link está na descrição ou no meu perfil. Se inscreve, depois volta aqui, que o conteúdo vale a pena. Hoje, você vai ver por que a encomenda some, o que a maioria dos síndicos faz de errado tentando resolver e o que realmente funciona, com casos reais de síndicos que saíram desse caos. E quem ficar até o final vai receber um modelo de comunicado pronto que você pode enviar para os moradores do seu condomínio, tá? Eu já explico melhor sobre isso. Agora me fala uma coisa, já teve morador reclamando de encomenda no seu condomínio? Comenta aqui embaixo. A pergunta é, já teve morador reclamando de encomenda no seu condomínio? Comenta aqui. Todo dia, toda semana ou todo mês? E se você comentar nunca, eu vou querer o nome do seu condomínio, porque eu preciso estudar esse fenômeno. Antes de falar da solução, a gente precisa entender o que está acontecendo de verdade. Porque muita gente acha que encomenda sumindo é problema do porteiro. O porteiro não anotou. O porteiro entregou para o apartamento errado. Não, o porteiro não é o problema. Tá? Tem uns falando que o problema é terceirizado. Não é nada disso. O processo é o problema. Culpar o porteiro é igual você culpar o goleiro, quando o time inteiro não marcou nada. Gente, o volume de encomendas explodiu. Antigamente chegava o quê? Carta de banco, conta de luz, um Sedex de vez em quando. Hoje é Mercado Livre, Shopee, Amazon, iFood, Magalu, farmácia online, ração do cachorro, suplemento de academia, é pneu de carro, é geladeira. Rapaz, não tem fim. E tem dia de promoção que chega assim, chega ali o carrinho do correio, 30, 40 pacotes de uma vez só. A portaria do seu condomínio virou um centro de distribuição. Só que é diferente. O centro de distribuição tem esteira, tem leitor de código de barras, tem sistema, tem uma equipe responsável, tem todo um sistema logístico para cuidar disso. E no condomínio, o que tem? Primeiro, que no condomínio o responsável é o próprio condomínio. Uma vez que você recebe as encomendas, você é responsável por elas, temporariamente, até a retirada, responsável legal. Né? E o síndico, claro, né, é o que responde, porque ele é o responsável pelo condomínio. Mas o que você tem na portaria do seu condomínio? Você tem um caderno, uma caneta, que às vezes nem funciona, e um porteiro que está atendendo interfone, abrindo o portão, recebendo visita, falando com alguém, tudo ao mesmo tempo. Né? E aí eu pergunto, qual é o maior erro que os síndicos cometem tentando resolver isso? É achar que o problema se resolve trocando de porteiro, ou instalando aqueles trecos, aqueles armários caros, com fidelidade, e que nunca cabe tudo. Sabe? É igual você trocar o pneu do carro quando o problema é o motor. Você pode colocar o locker mais lindo do mundo na sua portaria, aprovado pelos Correios, personalizado, com o nome do condomínio em dourado, que infelizmente, se a quantidade de encomendas for grande e não couber, o problema vai continuar o mesmo. E tem mais, o e-commerce cresce a cada ano. Não vai diminuir, só vai aumentar. Deixa eu te mostrar
que acontece na prática? O porteiro recebe a encomenda, ele anota no caderno. Quando dá tempo de anotar, registra numa folha, ele registra a encomenda numa folha, vira a página, registra outra, vira outra página, registra outra. Quando o morador vem buscar, são 3 pacotes, o porteiro vai folheando de trás para frente, que nem quem procura na receita do caderno da avó, sabe? Acha um registro, pega a assinatura numa folha, e aí que está o problema. Ele teve que anotar a encomenda em 3 folhas separadas, né? Quando o morador vem, está naquela pressa, o morador só assina a última página. As outras 2 ficam sem assinatura. Às vezes está 10 páginas para trás. Como é que você quer que o... Não dá, entendeu? Então, o morador leva os 3 pacotes e só assina por um. E aí, quando alguém reclama, você vai procurar no caderno, o que você encontra? A caligrafia, a letra de médico, né? Um rabisco no lugar da assinatura. Pode ser de qualquer pessoa. E pode ser do apartamento 101, do 1001. E outra dúvida, quem de fato recebeu a encomenda? Ninguém sabe. O caderno não sabe. O porteiro não lembra. E você, síndico? E no meio, cara, ouvindo reclamação de morador. E assim, ó, o morador chega, ele esculacha, sabe? É uma coisa triste. E aí, depois você tem que ir lá apaziguar, você tem que ouvir o porteiro também, você tem que acalmar, sabe? Não é fácil, né? E aí você tem que ouvir ele explicar tudo, se defender, porque ele quer mostrar que não foi culpa dele, não foi mesmo. E assim, ó, se fosse uma vez só, tudo bem, ainda vá. Mas pode ter certeza que daqui a alguns dias vai acontecer tudo de novo. Isso não é teoria. Isso aconteceu no condomínio do síndico, o nome dele é Paulo Eduardo. Vou tomar uma água aqui, gente, que eu sou um cara que fala pouco, viu? E quando eu falo, é um pouco sofrido, quando eu falo muito. Isso não é teoria. Isso aconteceu com o síndico Paulo Eduardo, que é um síndico morador, é um aposentado, foi reeleito já. No condomínio dele, o morador perdeu o cartão de vale alimentação, né? Sabe aquele cartão? A empresa manda para o funcionário e o funcionário precisa daquilo para fazer as compras dele. Quando foram procurar no caderno, a folha com o registro daquele cartão não tinha assinatura, né? Tinha registrado a chegada e não tinha registrado a saída. Gerou confusão, né? Ninguém conseguiu resolver. O morador jurava que não recebeu, a portaria jurava que entregou e o caderno ficou ali quieto, sem provar nada. E tem coisa pior. O próprio Paulo me contou que uma vez uma encomenda de carnes, tá? Carne de verdade. Chegou do açougue, do frigorífico, foi parar no apartamento errado. Na portaria, um passeador de cães pegou a sacola, que não era dele, e levou. Imagina a cena. O dono da carne desce para buscar, o porteiro fala, já foi tirada. Foi tirada por quem? Senão aqui. Não, rabisco, né? O Paulo só conseguiu descobrir o que aconteceu porque tinha câmera, mas gasta tempo procurando na câmera, né? Se não tivesse câmera, né? Já passou os dias, já venceu a imagem, churrasco no apartamento errado, né? E dor de cabeça no apartamento certo. Então, e tem um cenário que talvez seja o mais comum de todos. O morador desce na portaria, com o celular na mão, cara, esse aqui é o mais osso, dizendo, minha encomenda já chegou, o Mercado Livre me avisou, e a portaria não recebeu nada. Já aconteceu aí contigo, no seu condomínio? Já aconteceu? Comenta aqui para mim, por favor, porque olha, se não aconteceu, vai acontecer. Sabe o que eu sei? É igual cabelo de freira. Já viu cabelo de freira? Eu nunca vi, mas eu sei que existe. Existe, né? Você nunca viu, mas sabe que existe. Então, esse problema nunca aconteceu no seu condomínio. Do Mercado Livre dizer que chegou, mas não chegou ainda. Mas vai acontecer. Pode ter, ou Shopee também. A Denise, uma síndica, policial militar, bacharel em direito, ela manja tudo. Ela me contou que esse problema gerava bate-boca entre morador e porteiro toda semana. O morador mostra o celular, com notificação do Mercado Livre, o porteiro diz que não chegou e começa a discussão. Ela me disse o seguinte, uma coisa que resume bem, né? Um probleminha que começa com um pequeno desconforto, cara, em 5 minutos vira uma crise. Em 5 minutos escala aquilo ali. E sabe por que isso acontece? O entregador da transportadora, eu vou te explicar, tá? Em muitos casos, ele dá baixa no sistema da loja antes de efetivamente entregar na portaria. Ele faz isso para ganhar comissão, para bater meta de entrega, ou simplesmente porque ele já está por ali mesmo, da baixa antecipada. Sabe aquele, quando você pede um Uber, que parece um cheguei, só que o cara ainda está a 2 quadras? É isso.
Aí o morador recebe a notificação, acha que já chegou, desce, e a portaria não tem nada. E quem é que leva a culpa? O porteiro. Eu vou te mostrar como resolver isso, tá? E quem leva a dor de cabeça? O síndico. O síndico fica com a dor de cabeça, é verdade. E se você for síndico, zelador, membro da gestão, já curte. Curte esse vídeo aqui, se inscreve no meu canal ou me segue aqui no Instagram para você não perder nenhuma informação importante. Tá? Agora pensa comigo, o que muda na vida do síndico e do porteiro quando esse problema é resolvido? Mais uma água, gente. O Audrey tá ok aí, estamos ao vivo no Instagram, no YouTube, tudo certo. O que muda na vida do síndico, do porteiro, do zelador, de todo o time, e até dos moradores, né? Quando esse problema é resolvido? Primeiro, você para de viver num loop. O Fernando, que ele é um síndico morador lá no Rio de Janeiro, ele me descreveu assim, ó, eu nunca esqueço as palavras do Fernando, eu uso em todo exemplo que eu dou. Era como uma goteira, sabe? O mesmo problema o tempo inteiro. E quem já teve goteira em casa sabe, não é o barulho que te enlouquece, é saber que amanhã de manhã vai estar lá pingando de novo. Todo dia a mesma reclamação, todo dia o mesmo desgaste. Quando o Fernando resolveu esse problema, ele me disse que saiu de assim, ó, várias reclamações para zero. Zero. Agora você imagina abrir o grupo do condomínio e não ter uma reclamação de encomenda. Parece ficção científica, mas é real. Aconteceu no condomínio dele, no Rio de Janeiro, com porteiros reais. Segundo, o porteiro ganha tempo e dignidade, sabe? Se o cara está mais disponível, ele está cuidando da segurança. E segurança não se brinca, com segurança não se brinca. Ana Paula, que é agente de portaria lá no condomínio da Denise, que eu te falei, ela me contou que em dia de promoção, Black Friday, Dia das Mães, ela ficava anotando 30, 40 encomendas em protocolo, uma por uma. Nome, apartamento, descrição, hora. E quando o morador chegava para buscar, ela tinha que folhear o caderno inteiro. E o morador ali, de braço cruzado, olhando para o relógio. É igual fila de banco, sabe? Nos anos 90. Ninguém tem paciência, mas todo mundo é obrigado a esperar. Isso é um desgaste para quem está trabalhando. E quando o porteiro não encontra, quem leva a bronca? Ele. Não é justo, tá? Não é justo. Você, como gestor, cara, você tem que cuidar também das condições de trabalho do seu funcionário. Terceiro, você tem a resposta na ponta da língua com esse problema resolvido. A Denise me explicou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse que quando a portaria tem organização, a resposta vem, ó, em segundos. Em vez de uma discussão de 5 minutos, onde todo mundo sai irritado, você tem em vez disso, você tem uma resposta em 5 minutos, onde todo mundo segue a vida. É a diferença entre procurar um contato na agenda de papel e procurar no celular. Os dois funcionam, mas só um te dá a resposta na hora que você precisa. E quarto, um que pouca gente pensa, a responsabilidade jurídica. Se uma encomenda some na portaria e o condomínio não tem controle, o síndico pode ser responsabilizado judicialmente. Está no Código Civil. Então, não é só uma questão de conveniência, é uma questão de proteção do seu CPF. E aí vem uma pergunta, a minha pergunta que eu mais recebo. Tá, Michel, entendi o problema, mas o que eu faço? Qual o primeiro passo para começar hoje? Eu vou te dar 2 opções práticas que você pode implementar essa semana sem gastar nada, sem sistema, sem equipamento, sem aprovação de assembleia. Opção 1, comunicado sobre o Mercado Livre e Shopee. Essa aqui é importantíssima e pouca gente faz. Lembra do problema que eu expliquei do entregador, que dá baixa antes de chegar? A maioria dos moradores não sabe que isso acontece. Eles acham que se o Mercado Livre mandou notificação, a encomenda está na portaria. É igual achar que porque o iFood disse seu pedido saiu para entrega, o motoboy já está no elevador. Às vezes ele nem saiu do restaurante ainda. Com encomenda é a mesma coisa. A solução é simples, tá? E eu preparei algo para você baixar, algo que vai te ajudar muito. Você precisa enviar um comunicado oficial para os moradores explicando essa situação. Deixa claro que a notificação que vale é a do condomínio, não é a da loja, que isso é um problema nacional, não é exclusivamente do seu prédio. Que o entregador dá baixa antecipada e que o morador só deve considerar a encomenda quando entregue quando receber a notificação da portaria. Antes disso, não adianta descer reclamando com o porteiro que, coitado, não tem culpa. Então, comunicação. A primeira solução é a comunicação.
Isso faz duas coisas: educa o morador e protege o condomínio e o porteiro. E também o próprio ouvido do síndico, né? Porque agora, quando o morador chegar reclamando, o porteiro pode dizer: o senhor viu o comunicado? A notificação de chegada de encomenda que vale é a do condomínio. E eu preparei esse comunicado para você. É um documento pronto, editável, com espaço para o seu nome, tá? Quer dizer, para o nome do seu condomínio. Você só precisa preencher, imprimir ou mandar no grupo dos moradores. Para receber, né, Instagram do Zapcondo, vai no Instagram do Zapcondo, @Zapcondo, e comenta: comunicado encomenda, em qualquer post. Eu vou escrever aqui, peraí. Tá aqui, olha. Você vai comentar, você vai entrar no Instagram do Zapcondo, @Zapcondo, vai em qualquer post e comenta: comunicado encomenda. Você vai receber um link no seu direct, tá? E aí você baixa o comunicado lá pelo link. Agora, como eu te expliquei, para você ter essa solução, você depende que a portaria envie uma notificação para o morador, né? Então, para enviar a notificação para o morador, a notificação de chegada de encomenda para o morador, você tem dois caminhos. Número um, é um modo manual e incompleto, mas é melhor do que o que você tem hoje. O seu porteiro notifica manualmente pelo WhatsApp. Essa opção é manual e incompleta, mas é melhor do que nada. Tá? E é muito, mas muito melhor do que interfone. Opção número 2, automatizada e completa, com provas e relatórios. O seu porteiro, ele vai usar uma ferramenta integrada ao WhatsApp, que quando ele registrar a encomenda, essa solução tem um custo, tá? Quando ele registrar a encomenda, essa ferramenta faz várias coisas ao mesmo tempo. Envia a notificação automaticamente, gera relatórios, gera prova de que o morador foi avisado e também gera provas de que ele retirou a encomenda. É respaldo total. Essa é a ferramenta que eu criei. Se chama Zapcondo. Toda a facilidade, integração com o WhatsApp e automatização, relatórios e rastreio é exatamente o que o sistema Zapcondo faz. Mas Zapcondo não é o tema desse vídeo. Hoje é sobre o que você pode fazer agora com o que você tem. Tá? A segunda ação é o protocolo de resposta. Você vai treinar o porteiro para responder quando isso acontecer. Essa ação complementa o comunicado. Porque, olha, eu conheço um morador de condomínio. Você manda comunicado, coloca no mural, manda no grupo, fixa na portaria, e na semana seguinte o morador desce com o celular na mão, como que não leu nada, mostrando o rastreio do Mercado Livre, como se fosse uma prova do Fantástico, né? É inevitável. Então o porteiro precisa ter um script pronto, igual atendente de telemarketing, só que melhor e mais curto. Funciona assim: o morador chega e diz: minha encomenda já foi entregue. O porteiro pergunta: o senhor recebeu a notificação do condomínio informando da chegada? Se não recebeu, a resposta é: então a encomenda ainda não foi entregue aqui na portaria. O senhor pode verificar com a loja ou com a transportadora. E se o morador insistir, se ele mostrar o print do rastreio, o porteiro mantém a mesma posição. Senhor, eu entendo que o rastreio mostra como entregue, mas aqui na portaria a gente não recebeu. Isso acontece quando o entregador dá baixa antes de entregar, e a recomendação é abrir uma reclamação na loja. Essa resposta tira o porteiro da linha de tiro. Ele não está dizendo que a encomenda sumiu, ele não está acusando ninguém, ele está dizendo que não chegou ainda. E a responsabilidade vai para onde ela pertence, para a transportadora. É igual quando você compra algo online e chega com defeito. Você vai reclamar no correio? Não. Vai reclamar com a loja. O Fernando, lá no Rio, chegou exatamente nessa resposta. Depois que organizou todo o controle dele, né? Aí uma moradora chegou dizendo que a loja deu baixa como entregue, e ele perguntou: você recebeu o código de validação do condomínio? Não recebeu? Então pode ter certeza que não foi entregue. Pronto. E sabe o que aconteceu? A moradora foi reclamar com a loja mandou outra vez, e aí sim chegou na portaria e foi registrado. O problema nunca foi da portaria, era da transportadora. Sempre foi. Imprime esse protocolo, cola na portaria, cola no elevador, não sei, treina seus porteiros para dar essa resposta. Faz um papel bonitinho, plastifica, cola do lado do monitor. É simples e muda a dinâmica completamente. O porteiro deixa de ser o culpado e passa a ser o profissional que tem a informação. Pessoal, só um momento que eu preciso ligar uma coisa aqui na bateria. Ao vivo é assim mesmo. Putz. Ao vivo não é fácil, gente. Dá uns probleminhas aí, você tem que se virar nos 30. Bom,
Mesmo sabendo de tudo isso que eu acabei de te mostrar, pode ser que você esteja ainda pensando, tá, Michel, eu entendo, mas aqui no meu condomínio o caderno funciona. Os porteiros anotam, os moradores assinam e a gente se vira. Não é perfeito, mas dá conta. Eu entendo, de verdade. O caderno não é o inimigo. O caderno foi a solução possível durante muito tempo. E olha, durante muito tempo, ele era a melhor opção mesmo. Se você implantou um caderno de protocolo na sua portaria, você já está à frente de muitos síndicos que não têm controle nenhum. Tem portaria por aí que não anota nada, nada. Então, se você tem caderno, você se preocupa, você quer organização. Isso já te coloca num patamar diferente. E é natural pensar assim, porque no dia a dia, quando nenhuma encomenda some, o caderno parece funcionar. Você olha para a portaria e está tudo anotadinho. Os porteiros cooperam, os moradores assinam, está tudo lindo. É igual carro sem seguro, sabe? Carro sem seguro? Enquanto não bate, está bem. O problema é que ele só parece funcionar quando nada dá errado. No dia que dá, e vai dar, você percebe que estava dirigindo sem cinto de segurança e sem seguro esse tempo todo. O Paulo, aquele síndico que eu te falei, ele pensava exatamente assim. Ele tinha um caderninho, os porteiros anotavam, todo mundo assinava, o sistema parecia funcionar. Até que veio o problema do cartão Vale Alimentação, que sumiu, né? E a folha não estava assinada. E aí ele percebeu, o controle que ele achava que tinha não existia de verdade. Era um controle de mentirinha, bonito no caderno, inútil na hora que precisou. O Rogério, gerente predial em São Paulo, teve a mesma experiência. Tentou resolver o problema do caderno com outro caderno, pensou em fazer um caderno personalizado, com mais campos, tudo organizado. É igual você tentar resolver trânsito alargando a rua. Parece lógico, mas não funciona. E sabe o que ele mesmo concluiu? O problema é que você está enfrentando é porque você está usando o caderno de protocolo. Você não vai resolver com outro caderno ou com planilhas. Ele precisou chegar nessa conclusão sozinho para aceitar que a ferramenta era o problema e não a pessoa. Vamos pensar junto comigo. O caderno de protocolo tem 3 fragilidades que não tem como contornar. Não importa o porteiro, não importa o condomínio, não importa se o caderno é bonito ou feio. Primeiro, ele não te dá acesso remoto à distância. Se você viajou, se está no trabalho, se é meia-noite, o morador está reclamando, você não tem como consultar o caderno de onde você estiver. Você depende de ir fisicamente na portaria para saber o que está acontecendo. É igual o cofre, né? Só abre com a chave e a chave ficou dentro do cofre. O meu amigo Fernando, lá no Rio, ele disse exatamente isso. Se ele estivesse viajando e alguém ligasse dizendo que a encomenda sumiu, ele não tinha como verificar nada. Tinha que esperar voltar, ir até a portaria, abrir o caderno e torcer para encontrar. Isso é gestão ou é um jogo de loteria? Isso não é gestão, gente. Segundo item do caderno, ele depende 100% do porteiro anotar corretamente. E eu não estou culpando o porteiro, pelo amor de Deus. O Rogério me explicou bem. A questão da escrita, da escolaridade, do volume de trabalho. Com o tempo, o porteiro se acomoda e para de registrar tudo. E não é má vontade. Imagina, dia de promoção, 30 encomendas, o porteiro está atendendo, interfone, abre portão, recebe visita, aí morador reclamando. Ainda tem que parar para escrever nome, apartamento, descrição, hora, assinatura. Cada encomenda é igual, sabe, garçom que lembra o pedido, lembra todo o pedido de cabeça? Você sabe que vai dar errado, né? E o Rogério completou. É demorado, é repetitivo. O problema, o porteiro, né? Ele tem que anotar o nome da pessoa várias vezes. O apartamento várias vezes. Uma hora ele simplifica, ele pula uma etapa, ele faz um rabisco, e quando você precisa da informação, não está lá. Terceiro problema do caderno. Ele não notifica ninguém. A encomenda chega, fica na portaria, e o morador só descobre quando desce, ou quando o porteiro consegue ligar no interfone. Se conseguir, né? Porque tem morador que não atende interfone, nem se o prédio estiver pegando fogo. Enquanto isso, o espaço vai lotando, né? A Denise me disse que não tinha mais espaço na portaria e queria colocar no regimento interno um prazo de 48 horas para retirada. Mas pensa comigo, como cobrar prazo se o morador nem sabe que a encomenda chegou? Muitas vezes a gente cria regrinhas, sabe? Regrinhas só porque a gente não conseguiu descobrir uma maneira melhor, mais eficiente de resolver um problema.
Já parou para pensar nisso? Então, quando alguém diz o caderno funciona, a pergunta é: funciona para quê? Para anotar, né? Para anotar até que funciona. Quando o porteiro tem tempo, a caneta funciona, a letra é boa. Para provar, para rastrear, para notificar, para consultar de qualquer lugar, para saber quem recebeu e quem entregou, não funciona. O caderno é um diário com com a quantidade absurda de encomendas que chega hoje e vai continuar chegando e aumentando. Você precisa de um sistema e tem que ser integrado ao WhatsApp. Aliás, se você conhece um síndico, conselheiro ou zelador que ainda está nessa briga com encomenda e caderno de protocolo, encaminhe esse vídeo para ele. Às vezes a pessoa precisa ouvir de fora para ter coragem de mudar. Manda no grupo do conselho, manda no WhatsApp, marca aqui nos comentários aquela pessoa. Pode ser que esse vídeo seja o empurrão que faltava, igual foi a história do uniforme escolar do Fernando. Gente, toma mais uma. Gente, não sou só eu que estou dizendo. Deixa eu te contar a história de 2 síndicos que pensavam exatamente como você. Usavam um caderno, achavam que funcionava e mudaram de ideia. Detalhe, os 2 duvidaram. Os 2 acharam que não ia funcionar. Os 2 estavam errados. O primeiro, eu te falei já dele bastante, o Paulo Eduardo. Síndico morador em São Paulo, já foi reeleito. Engraçado que o pessoal insistiu tanto para ele continuar que fizeram uma reunião extra só para convencer ele a continuar no cargo. É um auditor desses nível alto, sabe? Trabalhou nas maiores empresas, se aposentou e resolveu virar síndico. Ele brinca, né? Que minha cabeça precisa funcionar, senão enferruja. Quando eu conversei com o Paulo pela primeira vez, a portaria dele usava caderno de protocolo. Agora esse aqui, ó. Achava que funcionava. Os porteiros anotavam, os moradores assinavam, tudo certo. Até que vieram os problemas. Aquele problema que eu te falei, do cartão Vale Despesa, né? A encomenda de carnes, que o passeador de cães levou no apartamento errado. A letra, que parecia um código secreto. E mesmo assim, quando eu apresentei a ideia de um sistema digital, sabe o que ele disse? Ele falou assim, ó, eu achei tão simples que falei, cara, não sei se isso vai funcionar tão bem assim. Ele duvidou, ele ficou preocupado com os porteiros, ele pensou, será que eles vão conseguir usar? Será que não vai ser pior? É natural, a gente desconfia do que parece fácil demais. Aí ele fez o que qualquer pessoa inteligente faz, testou, e ele disse, eu falei, vou testar, se não funcionar, eu cancelo. Sem contrato, sem fidelidade, sem drama. O zelador dele, o senhor Rosenberg, sentou com cada porteiro, mostrou, né? Fez simulações, mostrou como cadastrar, como entregar. E aqui vem a parte que eu mais gosto dessa história. Teve porteiro que disse, não precisa de treinamento, é muito fácil. É mais fácil do que escrever no livrinho. Mais fácil que o caderno. O porteiro que era quem todo mundo achava que ia ter dificuldade, foi o que achou mais fácil. E no começo, os porteiros faziam uma coisa engraçada, né? Registro duplo. Eles anotavam no sistema digital e também no caderno, por insegurança, né? É igual gente que faz backup do backup, já viu? Depois de um tempo, o Paulo mandou tirar o caderno, né? Não precisava mais. Hoje ele diz, 0 manutenção, 0 dificuldade de implementação. Está online 100% do tempo. Investimento, menos de R$500 por mês. E ele mesmo disse, com as reclamações que a gente tinha, eu investi com o teste. Bom, preciso deixar claro aqui, gente, que esse é o custo do condomínio dele, não do seu, tá? Você sabe que essas coisas são orçadas por quantidade de apartamentos. E a história que eu mais gosto, quando uma moradora chegou dizendo que a loja deu baixa como entregue, o Paulo nem precisou abrir o caderno, nem chamar o porteiro, nem olhar a câmera. Ele foi no sistema, viu que não tinha registro e disse, ó, se não está no sistema, não foi entregue aqui. Pode reclamar na loja. A moradora reclamou, a loja mandou de novo, e aí sim chegou e foi registrado. O problema nunca foi da portaria. E o Paulo me disse na segunda entrevista que fizemos pessoalmente, nosso nível de satisfação com entrega de encomendas, ó, subiu. Tudo registrado, acabou. Acabou é uma palavra bonita quando você é síndico, né? Acabou um problema. A segunda história é a do Fernando, né? O síndico morador lá no Rio de Janeiro. A história do Fernando, eu te falei, começa com uma goteira, né? Não é uma goteira literal, uma metáfora que ele usou que eu nunca esqueci. Ele falou assim, era difícil porque parecia uma goteira. Quando você está debaixo de uma goteira e fica aquele mesmo problema o tempo inteiro, sabe? E quem já teve goteira sabe. O problema não é a gota, é saber que amanhã, depois de amanhã, semana que vem,
a goteira vai estar ali de novo. Ping, ping, ping. É isso que encomenda sumindo faz com o síndico. Não é o problema em si que destrói, é a repetição. Todo dia a mesma coisa. O morador vem, reclama, o porteiro não encontra no caderno, Fernando recebe a reclamação de noite no WhatsApp, tenta resolver, na semana seguinte de novo. Ele falou para mim que parecia que estava vivendo num loop. Tipo aquele filme, O Feitiço do Tempo, sabe? Onde o cara acorda e é sempre o mesmo dia. Você já viu? E aí vem o episódio que mudou tudo. A vizinha dele comprou um uniforme escolar para a filha. Uniforme escolar. Coisa de mãe, né? Comprou com antecedência para o ano letivo. O uniforme chegou na portaria, foi registrado a entrada, quando ela foi buscar não estava mais lá. Alguém pegou e ninguém sabia. O caderno tinha registro de entrada, mas não tinha retirado. Nada. Isso não gerou só uma reclamaçãozinha, não. Isso gerou uma discussão enorme na Assembleia, sabe? Baixaria. Então, a mulher comprou o uniforme para o filho e o uniforme sumiu dentro do condomínio dela. Ficou com raiva, né? E esse foi o empurrão que faltava. O Fernando implementou um controle digital, ele usou o Zapcondo, e no começo teve resistência. Ele mesmo disse. No começo sempre tem aquela resistência, né? Ah, não vai funcionar, não sei o quê. É normal. É a mesma resistência que todo mundo tem com mudança. Igual quando saiu o Pix, né? Lembra? Tinha gente que falava, eu não confio nisso, prefiro o TED. Hoje tudo é Pix. Fernando foi conversando com os porteiros. Gente, isso vai resguardar vocês. Isso vai proteger o porteiro e o condomínio. Eles foram aceitando, né? E o porteiro, quando vê que fica melhor para ele, aí ele abraça. Ele tinha um porteiro mais velho que não se adaptou. Acontece. Não é todo mundo que vai abraçar a mudança na mesma velocidade. Mas os outros 4 porteiros, todos operam o sistema sem problema. E o resultado, nas palavras dele, eu nunca esqueço. Depois da implementação do sistema, eu tive zero reclamações de encomenda, zero. Foi de não sei quantas para zero. De não sei quantas para zero. Esse é o tipo de resultado que não precisa de gráfico bonito. E tem uma história recente que é a cereja do bolo. Uma moradora chegou dizendo que a loja deu baixa como entregue. Fernando, com toda a calma do mundo, você recebeu o código de validação do sistema do condomínio? Não recebeu? Então, se não está registrado no nosso sistema, não foi entregue aqui. Acabou. Sem discussão, sem drama. Sem assembleia acalorada, sem grupo do WhatsApp pegando fogo às 10 da noite. 2 síndicos moradores, um em São Paulo, outro no Rio. Os 2 usavam caderno. Os 2 achavam que funcionava. Os 2 duvidaram que existisse uma solução melhor. Os 2 mudaram. E os 2 hoje têm zero problema com encomendas. Eu tenho orgulho de falar isso, confesso. Se eles conseguiram, com porteiro resistente, com condomínio real, com morador real, você também consegue. Então é isso. Se você usa caderno de protocolo hoje, você não está errado. Você está fazendo o melhor que pode com o que tem. Mas agora, você sabe que tem um caminho para sair desse loop, para tampar essa goteira de uma vez. Não esqueça, eu preparei um comunicado pronto que você pode enviar para os moradores do seu condomínio, explicando essa situação do Mercado Livre e da Shopee. Para receber, vai no Instagram, comenta, Instagram @zapcondo, comenta comunicado encomenda em qualquer post, qualquer vídeo, e você vai receber um link no seu direct. E no próximo episódio do Café com o Michel, eu vou falar sobre algum outro tema muito importante para síndicos e gerentes prediais. Fica ligado, e se você ainda não se inscreveu no workshop Portaria Sem Caos, se inscreve. O link está na descrição ou está no meu perfil, dá uma procurada aí. Valeu, pessoal, e até o próximo café.